Vamos orar então? So let's pray. Senhor, em nome de Jesus, Lord, in the name of Jesus, que essa palavra may this word nos ensine, teach us, nos transforme transform us, e nos ajuda, Senhor, and help us, Lord, a sermos como Tu desejas, to be how you want us to be, a praticarmos o que Tu diz que to devemos practice what you called us to do, e a nos santificar nessa palavra. and to sanctify us in your word. Em nome de In the name Jesus. of Jesus. Amém. Amen. Nós estamos estudando o capítulo 15. So we are studying chapter 15. E nesse último estudo que nós tivemos do capítulo 15, In this last study that we had in chapter 15, você poderá ver, you'll be able to assistir. watch previous O título foi Imoralidade Sexual. the previous chapter. The previous study we had was about sexual immorality. Várias pessoas estavam se convertendo Many people were getting saved aqui no contexto de in Atos. this context in the book of Acts. Pessoas People were vindo do judaísmo, coming from Judaism, com todos os costumes e With leis de Moisés, all the customs and laws given by Moses, mas também pessoas vindo do paganismo, but also people coming from paganism com práticas pagãs, who had pagan practices, com adoração a outros deuses. who were worshiping other gods. E essas pessoas todas estavam sendo agregadas à And igreja. all these people were being added to the church. E eu não sei se você, quando se converteu, And I don't know if when you got saved, como foi comigo. like it was with me, Eu, quando me converti e nasci de novo, when I got saved, when I was born again, eu queria muito saber o que agradava a Deus e o que não agradava a I Deus. really wanted to know what pleased God and what did not please Eu God. queria saber o que ele gostava e o que ele não I gostava, wanted to know what he approved of, what he liked, para que eu pudesse And what he fazer didn't. para agradá-lo. like so that I could do what pleases him. Então, se alguém mais antigo na fé falasse para mim, olha, So- Deus não gosta disso, So if somebody who was older in the faith would tell me God doesn't like this, eu falava, então eu não quero fazer. I would say then I don't want to do it. E isso estava acontecendo na igreja. And this was happening in the church Quando os gentios, né, aqueles que praticavam o paganismo, when the Gentiles, those in other words that practice paganism, estavam se agregando à igreja, were beginning nascendo de novo, to be born again and being added to the church. aqueles irmãos que estavam vindo, que tinham vindo do judaísmo, The brothers who had come from Judaism começaram a dizer práticas Began. do judaísmo que eles deveriam fazer. began to tell them the practices of Judaism that they would need to practice. Então parecia que eles estavam se convertendo ao judaísmo, não nascendo de novo. So it was seeming more like they were being converted to Judaism rather than being born again. E por causa disso começou a ter um atrito dentro da igreja. Because of that, there was a sort of friction. There was some friction within the church, E o assunto foi levado à liderança eclesiástica. and the matter was brought to the ecclesiastical, the church leadership. Depois de contarem tudo que Deus estava fazendo no meio dos gentios, After telling everything that God had done among the Gentiles, Paulo e Barnabé queriam ouvir o parecer dos líderes Paul and Barnabas wanted to know what the leaders thought about it, o que ensinar a eles. or about what they should E eles teach. se reuniram, So they gathered e eles oraram, and they prayed e eles buscaram a Deus. and they sought God. E Deus disse que essas pessoas que estavam vindo do And paganismo God said that the people that were coming from paganism, deveriam se abster, they should abstain, deveriam se privar, they should deny or deveriam to recusar, refuse, rather, rejeitar reject a imoralidade sexual. sexual E immorality, nós já falamos disso. which we spoke about in the previous one, O previous sangue, message. né, de comer sangue, To eat blood, animais estrangulados, strangled animals, porque o animal estrangulado, quando ele é cozido, because the animal that's strangled, when it's cooked, ele espirra sangue. it bursts blood. E em todos os rituais And in all the dentro do rituals paganismo, within paganism, envolvia o sangue. it involved blood. E Deus queria fazer o que ele sempre quis com o seu povo, And queridos. God wanted to do what he always wanted to do with his people. Nos tirar do engano do To pecado, remove us from the deception of sin,
da adoração a outros from deuses. the worship of other idols. Por isso, quando Deus tirou o povo que estava em escravidão no Egito, That is why when God removed the people who were in slavery in Egypt, numa terra cheia de adoração a land outros full deuses, of worship to other idols, other gods, e trouxe eles para uma nova and terra, brought them to a new land, Deus disse a eles que eles não deveriam God told them se they contaminar com os should deuses not daquela terra, contaminate themselves with the gods of that land, com os hábitos e costumes with the daquela habits terra, and customs of that land, que eles deveriam se abster de toda a that they idolatria, should abstain from all idolatry, porque há um só Deus, because there's one God, um só Deus. only one Os God. outros são todos ídolos All the criados other pelo ones homem Are idols created by man com inspiração maligna, With com a- inspiração with a demoníaca. demonic, evil inspiration. Por isso que o homem adora a criatura. That's why man worship the Tem creature. pessoas que adoram cristais, tem There are pessoas people que adoram that pedras, worship crystals and stones, tem pessoas que adoram a natureza, o There are people céu, that o worship sol. the sun, the nature, the E tem sky. pessoas que adoram imagens feitas por eles mesmos, por And ser there are ser people humano. that worship statues that they themselves made. Mas nós devemos adorar a Deus, But we must worship God, o Deus the invisível, invisible God, mas real. but who's real. Então eles estavam nesse conflito, nessa situação. So they were in conflict in this E situation. mais uma coisa And one more thing que o conselho decidiu that the council decided é abster-se de that they alimentos should oferecidos, abstain sacrificados foods that were offered, sacrificed a ídolos. to idols. Mas hoje em dia a maioria dos cristãos, ou pelo But menos today, alguns the cristãos, majority of Christians, or at least some Christians, que não tem verdadeiramente uma intimidade com o who Senhor. don't truly have an intimacy with the Lord, Porque quando nós temos verdadeiramente Because um relacionamento when we com truly Deus, have an intimacy with God, o Espírito Santo tem the Holy liberdade Spirit has freedom de nos dizer, ei, não, to isso tell não. us, hey, wait a minute, don't Porque do quando that. a gente anda no Espírito, Because when we walk in the Spirit, Ele nos diz o que é o sim e o que é o não. the Spirit Himself tells us what is yes and what is no. E Ele mesmo nos inspira a abrir mão, And He Himself daquilo que a gente inspires quer. us to let go of the things we want to do porque a gente não anda segundo a carne. because we don't walk according to the flesh. A gente anda segundo o We Espírito. walk according to the Spirit. Então, mas muitos desses cristãos, So many of these eles Christians, acreditam assim. they believe that like this. Ah, mas Jesus não falou Well, didn't Jesus say que todo alimento é puro? that every Lá em food Marcos, is pure? We see that in Mark em Marcos 7,19, chapter sim. 7:19. Jesus falou que que o alimento é Yes, puro. Jesus said that every food was pure, clean. Jesus também falou que não é o que a gente põe para dentro que nos And contamina, Jesus said it's not what we ingest that contaminates us, mas sim o que é but que vem rather de dentro de what nós. comes out of us. Mas isso não é razão That is not a reason para nós nos Nonetheless, contaminarmos to contaminate ourselves com alimentos oferecidos with a ídolos. foods that had been offered to idols, Alimentos que são ingeridos em determinadas datas, foods that are ingested during determined dates, porque naquelas because in datas those dates existe um culto there is pagão, a pagan worship, uma data que foi a estabelecida date that has been established para a adoração de outros to deuses. the worship of other gods. Então, quando o cristão diz isso não tem nada a ver porque é só uma So when brincadeira. Christians say, "Oh, that's no big deal. It's just a joke," Ah, isso não tem nada a ver Just- porque eu não estou comendo, oferecendo fun. a uma entidade. eating and I'm not worshiping any entity, Mas naquela data, but on that date, o alimento foi food has estabelecido, been certos established, alimentos que se certain comem foods em determinadas that datas, are eaten certain dates se comem
are eaten por causa de um ritual because of a ritual pré-estabelecido that has been pre-established em outras religiões in other religions para outros deuses. for other gods. E desde o começo, And from the beginning, Deus nos disse como filhos God dele said to us as His children que nós não poderíamos nos contaminar that we must com not os deuses da contaminate terra, with the idols of the land, porque nós seguimos um Deus que reina because we follow a God that e reigns, está no céu, who is in heaven, mas reina em toda a terra. but reigns all E nós não over all the earth. podemos And we must sentar à not mesa sit at the table que a Bíblia chama de demônios. that the Bible says the Mesa de table demônios. of demons. Então nós vamos ler lá em 1 Coríntios, So we're going to read in 1 Corinthians capítulo 10. chapter 10. Paulo vai nos falar Paul will say de uma forma bem clara in a very clear way para não participarmos de festas for us to not participate in celebrations idólatras. that are idolatrous. Não é porque uma festa não tem uma imagem ali, todo mundo adorando, Just because a celebration does not have an image of everybody que ela worshiping não that, entra nesse texto, that would not be considered part talked about in this text. porque toda festa, queridos, Because in beloved, every celebration, que every não party tem that does not uma gratidão, uma that does not consideração have a gratitude or a consideration e que não glorifica a Jesus, of Jesus and doesn't glorify Jesus, ela então é that is then uma festa pagã, a pagan feast, uma festa idólatra, an idolatrous feast, porque ela não foi feita para adorar because it a wasn't Deus made to worship God e nem para agradecer a Deus. or to thank God, Ainda que você ache que não tem nada a ver. even if you think it's no big deal. No Brasil, In Brazil, as pessoas dão doce para as people crianças give candy to the children no Cosme e Damião. in a celebration of two entities. Esses dois gêmeos, essas duas pessoas, These two people elas foram cristãs were Christians e fizeram muitas boas obras. who did a lot of good deeds. E o catolicismo And in Catholicism, canonizaram esses dois they have been e canonized os fizeram santos. and made them saints. E alguns os idolatram. And some worship them. E nessa data And in especificamente, this particular date, as crianças recebem doces. children receive gifts, Mas dentro candies. de outras religiões But pagãs, within other pagan religions, usam o mesmo dia they use the same day para também dar doces, to also give gifts, mas give oferecendo candies, a outras entidades. but offering to other entities. Em nenhum momento essa festa In no moment this feast or this celebration deixa de ser idólatra. ceases to be idolatrous. Toda a raiz dela The root é is da completely idolatria. rooted in idolatry. E mais uma vez eu digo, And once again I say, Deus God quer um povo wants separado a people who are dos separate costumes da cultura local. from the customs of the local culture. Tudo que não traga glória para Jesus. Anything that does not bring glory to the Ele Lord quer Jesus. um povo He separado. wants a people who are separate. Então vamos ver o que Paulo diz aqui. So let's see what Paul says here. Paulo diz no capítulo de 1 Coríntios 10, 14. 1 Corinthians 10:14. Ele diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. Eu e você, como cristãos, You and I, as Christians, temos que fugir de qualquer tipo must de idolatria. flee from any kind of idolatry. Mesmo o Halloween, Even Halloween ele é uma festa idólatra. is an idolatrous E é uma festa feast. muito, muito escancarada. And it's Só não vê quem very, não quer. very clearly and it's very open, right in the open, Que é uma festa que idolatra. that it is a feast, a celebration that idolizes A treva. darkness. E
Quem é que nos tirou do império das And trevas? who removed us Jesus. from the empire of darkness, kingdom of darkness? It was Então Jesus. existe um império So de there is trevas an empire of darkness cujo imperador whose emperor é o diabo. is the devil. E eu e você como And you and I as cristãos, Christians, nada temos com o diabo. we have nothing to do with Porque the Jesus devil. mesmo falou, eu não Because tenho nada com o Jesus diabo. said, he has nothing in me, I don't have anything Como in him. você como cristão How can you as a Christian, vai estar numa festa que celebra how can you be in a party that o império das celebrates trevas? the empire of Se darkness? Jesus morreu If Jesus para te died tirar do to império das remove you trevas, from the kingdom of darkness, como você volta para o império das trevas how para would you celebrar return to that kingdom of darkness to a celebrate it morte, and celebrate death, que é uma punição pelos nossos pecados? which is a punishment for our E a sins? morte nada tem de engraçado. And death is not funny at all. A morte é a Death. abstinência de Deus se você morreu sem Jesus. For those who had died without Christ is the total separation from God, from E é Jesus. para ir para um lugar de To go to a ranger de place of dentes, torment, of gnashing of teeth, onde as pessoas desejarão Where a morte people- e ela não chegará. where people long for death, Mas but it Jesus doesn't come. morreu para te impedir de chegar ali. But Jesus died to prevent you from going there. Então Paulo está dizendo, fugir da idolatria, Paul foge, is saying, corre da run, idolatria. flee from idolatry. Ele fala assim, falo como a criteriosos, I speak as to wise men. julgai vós mesmo o que digo. Judge ye what I Nessa say. noite, julgue você mesmo o que eu estou Tonight, te dizendo, judge segundo a yourself palavra de Deus. what I'm telling you according to God's word. Ele diz assim, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of O Christ? pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? The bread which we break, is it not the communion of the Queridos, body of Christ? Assim como o ímpio vem para Beloved. uma celebração de Santa Ceia, Just like an unbeliever comes to a celebration of e ele communion, vê que nós comemos do and he pão, sees that we eat the bread, todos comem do together, mesmo pão, all eat from the same bread, aquilo torna um só. that makes us one. O pão é um só. The bread is one, E quando nós nos alimentamos, and when we eat of it, se torna algo junto it conosco, se becomes torna algo something dentro de we nós. do in common. It becomes part of us. Assim é essas festas It's pagãs. the same way with these O pagan diabo holidays. sempre these põe parties. alimentos na festa pagã. The devil always puts food in pagan traditions. Por quê? Because Porque aquele alimento consagrado a ele that food that was consecrated vai to ser him comum a todos. is going to be common to all. E todos vão comer. All will eat of the E same aquilo thing. vai se tornar um dentro daquela And that will pessoa. become one in that person. Isso é altamente This is espiritual. highly spiritual, É por beloved. isso que o inimigo quer That's why que the você devil, coma doces the enemy wants you to eat these candies oferecido a that have eles, been offered to mesmo que these não seja demons, literalmente, even if it's not literally, mas pelo fato de ser na data que é but dele, because it's in fact in a date that's been set aside for him, que foi separada para a that was adoração been dele. set aside for worshiping Então of him. Paulo diz assim, porque nós, embora muitos, somos Paul unicamente says, um pão, Although we are many, we are one, um só corpo. and for we being 17. many are one bread Porque todos participamos de um and único one pão. body. Considerai o Israel segundo a carne. For we are all partakers of that one bread. Não Behold é- Israel after the flesh. Não é certo que aqueles que se alimentam de sacrifícios são participantes do altar? Are not they which eat of the sacrifices partakers of the altar? Toda vez que você se alimenta When de um you- alimento que foi santificado a Deus como a Santa Ceia, When you partake of a food that's been set aside, sanctified for God, like the Holy Communion, você está participando do altar. you are participating of the altar. Assim como todos que comem Just desses as- doces em datas oferecidas a All the demônios, people that are eating these foods
in dates that have been offered to demons, pode não ir lá no altar dessa they entidade, might not be going to the altar of that entity, mas é como se fosse. but it is as if they were. É como se você estivesse It's as comendo if you were diretamente eating directly do altar from the dessas altar entidades. of these entities, these Que demonic Deus te traga a revelação do que eu estou entities. dizendo. May God bring you revelation of what I'm saying. Então, que digo, pois? Que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? What Ou que o shall, próprio ídolo tem algum valor? what say I then? That the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything? Paulo está dizendo, is eles não saying, são nada diante do nosso Deus. They're nothing before our God. Eles não têm valor algum diante do nosso Have Deus. no value Mas olha o que Paulo diz no 20. compared to God. But what does Paul say in verse 20? Antes digo que as coisas que eles sacrificam But I é say a demônios that the que as things sacrifiquem, não a which Deus. the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. And I would not that you should have fellowship with devils. Nessa noite, Tonight, o Espírito Santo está te the Holy dizendo, Spirit is telling you, não se associe do a not demônios. be associated with Você não devils. pode comer da You must mesa not de eat Jesus of the table of Jesus e depois comer de and mesas de then go demônio, and eat from the table of devils. porque você estará For comendo you will do be altares eating from dessas the altar entidades. of these entities. Aí você está falando em You might be pastora, saying, mas "But se pastor, você continuar o texto, But if you read the text, está dizendo lá he's saying que there todas as coisas me that são all things are lícitas, lawful for me. que todas as coisas, Everything is lawful. mas nem todas me convêm, mas que But todas not as all coisas me são lícitas. are expedient, not all are convenient, but they're all lawful Mas lembre-se, Paulo diz However, para Paul você says- fugir da idolatria. to flee from idolatry. Paulo está dizendo que sim, todas as coisas nos são lícitas. Paul is saying, yes, all things are lawful, E aí é que mora o perigo. but that's where the problem lies. Várias religiões, Many religions, porque põem tanto medo e because julgamento, they put so much fear of judgment, as pessoas não comem. people don't eat it. Tem muitas religiões There's que a lot não of comem religions de doces de that don't Halloween, eat, de doces Halloween de pão de candy Damião, de or comidas of oferecidas a ídolos. foods offered to idols, E são ameaçadas and they are threatened with se fear elas comerem. if they eat these things. Mas aí muitos cristãos, porque nós temos uma But many relativa... Christians, because we liberdade, have a relative freedom nós não compared to them, precisamos mais seguir a lei de Oh, we don't need Moisés, to follow aquelas regras todas de the Mosaic alimentação. laws, the rituals and the laws from Moses, Aí acreditam que não tem nenhuma and they believe restrição. that there's no restriction. Mas nós lemos, So we just read e eu vou ler novamente And I will o read texto que a again gente está lendo, the estudando text em Atos. that we are studying in Acts. Ele diz assim, mas escreve-lhes, He ou says, seja, escreve aos novos cristãos, verso 20 do capítulo Verse 15. 20 of chapter 15, it says, but that we write unto them Mas escreve que se abstenham das that they contaminações abstain dos from pollutions ídolos. of idols. E assim eu encerro esse And estudo. this is how I conclude A palavra this de Deus study. não se contradiz. The Bible does not contradict Não é itself. porque em Atos está dizendo para a gente se abster It's not because in our Acts says that we must abstain. que Paulo está dizendo que That a Paul gente is é saying lícito fazer qualquer coisa. It's everything's lawful. We can do anything we Paulo want. sim diz que a gente pode com Paul ações says de graça. that we can, with thankfulness. Mas se alguém disser eat. para você, olha, essa But if comida somebody é says to de you, ídolo, foi this has oferecida a been ídolo, offered to idols, ele diz que nós devemos nos he abster says we must abstain. pela We nossa rather própria abstain. consciência, a consciência daquele que For our te conscience avisou. and for the person that told you this. E para você ver que a Bíblia não se contradiz. And to see that the Bible does not No contradict último itself. livro das Escrituras, lá em Apocalipse 2, The last book of the scriptures in Revelation 2, Jesus condena uma igreja, a Jesus igreja de condemns Pérgamo, the church from Pergamum, por permitir que for os seus allowing membros that their members comessem they were allowed to eat alimentos oferecidos a ídolos. foods
that were sacrificed, offered to idols. Então, se você realmente não quer ter nenhuma So condenação, if you truly don't want to have se any você quer realmente condemnation, agradar ao if Senhor, you truly want to please God, se você realmente you ama a palavra de Deus, love God's word, você não vai comer de alimentos you will not eat oferecidos a of ídolos. foods, Seja o offered to doce idols. mais gostoso, whether it's even if it's the sweetest and most tasty, seja a delicious candy, refeição mais saborosa, or the most delicious food, porque melhor é agradar a because it's Deus better to please God do que a nossa própria than carne. to please our flesh. Foge de toda a Flee idolatria. from all idolatry. A idolatria fez muitos povos serem Idolatry exterminados da Has terra. made many peoples being exterminated from the Então não earth. se engane. So do not be deceived. Quem pratica o Halloween, quem festeja o Halloween, People that celebrate Halloween está festejando, are celebrating a idolatria. idolatry. E não foi para isso que Jesus And morreu. that's not what Jesus died for. Ele morreu para te tirar de todo engano He died to remove you from e deception conhecer and o to know amor dele. the love that he has. E ele pode te dar, sim, uma And he grande can festa que não give dura you um dia, A feast that doesn't last just a e nem day. como as festas pagãs no Or like the Brasil que pagan duram 4 feasts dias, o in carnaval. Brazil, like carnival that lasts 4 days. Ele te oferece uma vida It gives you a inteira, lifetime porque ainda que você tenha um choro, of feast. Because even though you have a night of sorrow, ele pode transformar You o can seu turn lamento em your- baile. you can turn your mourning into dancing. E ele tem para você, no lugar de choro, And in place of lament, rios de he alegria. has rivers of joy. Que Deus te abençoe com May este God vídeo. bless you with Se this, você this foi video. abençoado e you deseja have abençoar outra pessoa, Been blessed and you want to bless somebody else, passe esse vídeo, repasse esse share vídeo. this with somebody. My husband, meu marido quer falar algo. In Ephesians 5, Em Efésios capítulo 5, verse 11, verso 11, it says, "And have no fellowship with the unfruitful não tenha comunhão com os infrutíferos, works of darkness." como as obras infrutíferas da Of escravidão, darkness, of da escuridão, But rather reprove them. das trevas, mas antes as reprove. So we're not called Então nós não fomos chamados to participate para participar in what doesn't glorify God. de nada que não glorifica a Deus. And I want to denounce E eu quero denunciar that Halloween que Halloween has no redeeming value in it não tem whatsoever nenhum valor de redenção at all. de nada, Heron. And in De your verdade. you should not and must not allow your children to E você não participate deveria permitir que que as suas crianças participem. and bring them to church. Traga eles para a igreja. Find better ways to spend your time together, pray together, Aí encontre uma hora, algo melhor para fazer com eles nesse momento, orar com eles and bless your e children, abençoe suas crianças. because we must not fellowship, Porque nós não devemos ter darkness. comunhão com as trevas. because Jesus is the light of the world. Porque Jesus é a luz do mundo. And you will be glad you did. E você vai ser feliz se você fizer. Amen. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar então? Let's pray. Senhor, em nome de Jesus, Father, in the Pai. name of Jesus, Nós Lord, denunciamos, Senhor, o We engano denounce das trevas, the Senhor, a deception sutileza, of Senhor, da darkness, the idolatria, Pai. subtleness of idolatry, Mas tu, Senhor, separaste But um you, Lord, povo, have Senhor, separated que a não people se rende à idolatria. who do not bow E to que the essa palavra idolatry. possa And may convencer, this Senhor, word quem está convict nos ouvindo, Those who are quem vai watching, nos ouvir, those who will watch, para que seja that they santificado might por be esta palavra, sanctified Senhor. through this word. Tudo isso para a tua glória. And all for your glory. Abençoa essas Bless these famílias. families, Nos Lord. livra de toda retaliação. Deliver us from all E retaliation. guarde, Senhor, aqueles que guard são us. teus. Guard those who are yours, God. Para a glória do teu nome, For the nós glory of oramos. your name we pray. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Seja abençoado. Deus te May the abençoe. Lord bless you Muitíssimo. greatly.